palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 5, verso 16. Na tradução que ora temos em nosso telão diz: Então veio este Seusbazar, pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. Desde então para cá, se está reedificando e ainda não está acabada. Essa palavra que li no início do culto é a palavra que volto a ler agora, embasará a mensagem que nos próximos minutos nós vamos meditar. Me pediram agora há pouco qual o tema, que agora a gente está chique, né? Tem que dar tema para a mensagem, porque vai para o canal do YouTube. E eu disse assim: fundamentos invisíveis. Esse é o tema da mensagem, fundamentos invisíveis. Antes, porém, de eu pregar, eu quero saber quem está conosco aqui pela primeira vez. Deixa eu conhecer você. Primeira vez. Glória a Deus, vocês vão voltar. Vocês vão gostar e vão voltar. Amém? Sejam muito bem-vindos. Segunda vez. Quem está pela segunda vez? Segunda? Segunda vez, viu? Veio na primeira, gostou, voltou na segunda. Terceira. Pastor, eu estou pela terceira vez. Terceira vez, irmão. Agora da quarta em diante, por que eu não pergunto? É verdade ou não é? Viu? Sexta-feira alguém me procurou e disse: pastor, terceira vez. O senhor recebe nós para congregar aqui? Eu digo: quarta vez não tem, já é nosso. Não tem quarta. Na quarta já é nosso. Em nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui pela milésima terceira vez. E não pretendo sair tão cedo. Glória a Deus. Vamos ficar um bom tempo. Vocês vão ter que me aguentar bastante. Amém? Glória a Deus. A palavra que nós lemos, irmãos, todos me ouvem bem? Glória a Deus. A palavra que lemos, se você já leu o livro de Esdras, Neemias, Esdras, aqueles dois livros do Velho Testamento, você vai entender o contexto. O contexto não será objeto da minha mensagem, mas só a título de curiosidade, é quando um período pós-cativeiro, pós-Babilônia, um período onde o povo está saindo progressivamente de um cativeiro, de uma escravidão babilônica, depois passada aos medos e persas. E eu não quero confundir a sua mente com nomes, quero que você esteja com a mente limpa para o que virá depois, mas para você entender, esse povo sai e tem o objetivo de reconstruir a sua cidade. A sua cidade, 70 anos, arredondando os números, 70 anos antes foi saqueada, derribada, destruída, os muros foram colocados por terra, o templo foi destruído. Então foi colocado tudo que de mais importante tinha para aquele povo, que era o templo, que era o centro da adoração, foi colocado por terra. Os muros, que era o símbolo da contenção e da proteção bélica do exército, foi colocado por terra. A desordem política, a desordem financeira reinava, era caos estabelecido. A tarefa é árdua. Zorobabel sai com a primeira leva, Esdras e Neemias em sequência, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito, junto com o seu povo, tem a função de reedificar a ordem política, a ordem financeira, reedificar a casa, o templo e também os muros. De nada vale ter a casa se não tem os muros, de nada vale ter os muros se não tem a casa. E a palavra de Esdras é mais ou menos nesse sentido, quando diz: veio este Seusbazar e pôs os fundamentos. Você pode dizer comigo fundamentos? Da casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu só quero ver até onde você vai. Os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá, desde então para cá, está reedificando. Mas ainda não acabou. Por gentileza, você poderia, só se você puder, procurar duas pessoas, procura as duas mais cheirosas que tem aí dentro. E diz assim: ainda não acabou. Fala com voz de profeta: ainda não acabou. Ele pôs os fundamentos, mas ainda não acabou.
Essa é a palavra. Fundamentos invisíveis. O processo de construção. Talvez, humanamente falando, eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Porém, quando você se propõe a pregar, você tem que estudar coisas que você nunca leu, nunca ouviu, nunca imaginou estudar. Você estuda para tentar entender coisas que estão na palavra de Deus. Eu já estudei figueira, já estudei o processo de cultivo do viticultor, já estudei coisas como, por exemplo, as categorias de animais. Vocês vão de lembrar que um dia eu peguei sobre o pelicano no deserto, eu fui pesquisar, fui estudar. E aqui o processo é de construção. É um processo peculiar dos pedreiros, mestres de obras, engenheiros, que por sinal temos aqui dentro, vão entender talvez com mais facilidade aquilo que me proponho a falar nessa noite. Mas, de grosso modo, todo mundo entende um pouco sobre isso. Se talvez você não construiu ainda a sua casa, você vai construir em nome de Jesus. Se talvez você não construiu, mas vai construir, você já viu alguém construir. Talvez seu vizinho já construiu, talvez seu familiar já construiu, talvez você já viu na televisão, alguma coisa você viu. Ou talvez você passou numa rua e tinha uma casa que estava começando a construção. E você vai concordar comigo que aquela obra acabada, finalizada, que você enxerga, por exemplo, essa edificação aqui, ela está sobre uma base chamada de fundamento. Agora, se eu estiver errado, eu estou pregando de frente para o construtor aqui, meu Deus. Agora ficou complicado aqui. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você falar quando tem alguém que é uma autoridade no assunto falando. Porque o peso da declaração tem a ver com quem fala. Uma pessoa que nunca estudou 5 minutos de leis, falar algo sobre leis é o que eu mais vejo. Todo mundo entende de lei. E a maioria não sabe que eu sou advogado, eu fico quietinho. Aí eu vejo a pessoa falar um monte de baboseira. Não, porque a Constituição, nunca leu a Constituição. Não, porque a lei civil, nunca leu o Código Civil. Eu li todos eles. E muitas vezes eu fico quietinho, só ouvindo. Porque o peso daquela pessoa que está declarando algo a respeito de um assunto no qual ela não é uma autoridade. Tem um peso essa palavra. Agora o juiz, quando libera uma palavra acerca de uma lei, muda ou não muda? Mas a declaração é a mesma. O que muda? A pessoa que declara. Mudando a pessoa que declara, muda o peso da declaração, sim ou não? Então quem foi que declarou que nós somos mais que vencedores? Aí que está o peso da declaração. Não fui eu que falei que numa noite como essa ele ia descer aqui e se faria presente com sua glória. O peso da declaração está aqui. Jesus falou isso. Foi ele que declarou, não fui eu. Se eu declarasse era um peso. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 ali eu estou no meio. Ele declarou, vocês são mais que vencedores. Ele declarou. O peso muda. Então o peso do que eu falo agora muda, porque tem autoridade no assunto. Porém, não quero entrar em detalhes de construção civil. O meu cunho é espiritual. A obra que ora mencionamos, o escritor está dizendo que o fulano de tal botou os fundamentos. Também chamado de alicerces, em outra tradução, na NVI chama de alicerces. É uma parte da construção que serve de base, é basilar, é fundamental, por isso o nome, fundamento, é algo fundamental. Fundamental é algo sem o qual nada existe. Quando você diz isso é fundamental, você está dizendo isso é indispensável. Isso é o que sem o qual não existe. Agora falei bonito. Eu gosto às vezes de entrar numa filosofia. Isto é o que sem o qual não existe. Ou seja, outras palavras. No latim se fala assim, conditio sine qua non. Traduzindo significa a condição sem a qual. Ou seja, se não houvesse, não haveria. Explico. Todas essas paredes, sem a base, não existiriam. A minha casa, sem o fundamento, não existiria. A igreja, sem o fundamento dos profetas e dos apóstolos, é uma farsa. Ela não existe. É sobre isso que eu quero falar. Qual é a situação?
Qual dos senhores já viu os fundamentos dessa casa? Quem dos senhores já viu os fundamentos dessa casa? Eu repito a pergunta. Nenhum de vocês. Por quê? Porque estão escondidos, estão enterrados. Eu me lembro como se fosse hoje, na ansiedade que tomava conta do meu coração de entrar para minha casa e sair de um apartamento que eu me incomodei muito. Chego a ter trauma de apartamento, irmão. É uma coisa muito louca. Se você mora em apartamento e não se incomoda, dê glória a Deus. Se você está se incomodando no apartamento, vai passando pela prova também dando glória a Deus. Eu me incomodei. Mas Jesus ainda vai salvar os vizinhos. E eu não vi a hora de entrar para a minha casa. Então eu mesmo fiz a planta, levei para o engenheiro e disse, assina aí que esse negócio tem que andar. Em menos de 3 meses, do zero, eu estava morando dentro. Foi um negócio muito doido. Só que quando é gente que é leigo, tu imagina o quê? Vamos meter parede para cima, vamos lá. Eu lembro do pedreiro na época. Perdendo mais tempo, depois que eu fiz a somatória, eu fiz a planilha de todos os custos, centavo por centavo, o que foi, o que não foi, onde não foi, o que foi acabamento, o que foi isso, o que foi aquilo, o que foi pintura, o que foi telhado, o que foi... Tenho tudo na planilha. Centro de custo, classificação de orçamento. Eu comecei depois que a obra acabou, eu fiz o parâmetro e eu cheguei a uma conclusão de que talvez ele perdeu mais tempo trabalhando naquilo que hoje eu não vejo do que o tempo que ele levou para construir o que hoje eu vejo e moro dentro. Explico. Ele começou a cavar. Ele começou a abrir uma fenda, uma valeta. Há poucos dias eu tive que explicar para alguém que não é do Rio Grande do Sul o que é uma valeta. Eu levei meia hora para explicar o que era uma valeta. Viu? Já se denunciou. Se ficasse quietinho, ninguém ia saber quem era. Qual o sinônimo de valeta? Me ajuda. Um córrego? Não, córrego tem água. Não, é uma vala. Vala parece onde é claro os cadáveres, né? Muito... Aqui é a desova, é a vala. Meu Deus. Deixa eu falar aqui, senão... Aí abriram uma valeta. Uma vala. Um rego, seja lá como você quiser chamar, um buraco. Eu digo, mas a construção tem que ir para cima, não é para baixo. Eu não quero porão, eu quero para cima. O terreno já está nivelado. Ele foi cavocando, daqui a pouco, sabe quando eu era pequeno, e 1 ou 2 vezes eu fui tentar carpir lá, sabe? Por que 1 ou 2 vezes? Porque na primeira eu quase perdi um dedão. E na segunda já fiz uma mãe e disse, pai, não dá, eu não nasci para isso, me dá um livro, me dá um... Então as poucas vezes que eu fui tentar, e aí na verdade tem que usar estratégia, eu não posso contar porque tem filho aqui, vai usar estratégia, não vai colar, daí o pastor está ensinando a maldade. Eu pegava aquela enxada, irmão, dava só nas pedras, saia faísca. Aí o pai dizia, para, tu não sabe fazer. Tomara que ele não olhe o culto hoje. E a mãe não pode contar. É que agora também já passou, né? Eu dava 2 naquela pedra, passava de lambendo no dedão e dizia, esse guri não nasceu para isso. Vai estudar, guri. Sabe? Mas dava aquele barulho, sabe? Quando, meu Deus, aquela enxada, aquele... Ó, não ria, mas no meu tempo chamava um picão, né? É assim que se chama hoje, José? Eu vi que tu maniou a cabeça assim. Tu lidou muito com o picão, né? Não, dele. E aí pegava o picão. Aí sabe quando o fio tá afiadinho, você passou lá o... Ó, no meu tempo era esmeril. O meu tempo, como se eu fosse muito velho, né? Meu Deus. Eu me sinto tão idoso, Fernando. Que gostoso que tá esse ambiente, irmão. Eu tô tão aconchegado aqui. O papai tá na casa. Daqui a pouco nós vamos dar uma cheiradinha nele, um cangotinho. Aleluia. Tá gostoso. E aí o fiozinho da navalha tá que pode fazer uma barba. E dali a pouco, o infeliz dá na pedra. E sai aquela faísca. Aconteceu contigo já ou só comigo? Eu fazia para querer. Para saltar fora do trampo. Mas quando o construtor está cavocando, lá está
Ele vai indo. E eu digo, não, a construção é para cima. Não, e ele vai para baixo. E cada vez a vala vai abrindo, ele vai entrando dentro da vala. Quando ele soltou a cabecinha de fora, eu digo, meu Deus, esse homem está se enterrando vivo. Ajuda, Jesus, manda um anjo. Chega, ele vai achar petróleo, eu vou ficar milionário. E daí a pouco dá aquele estouro. Plim! Aí ele para. Parou porque acabou o fio? Não. O fio eu faço de novo. Parou por quê? Porque eu não preciso ir mais além. Aquele que tem a casa construída e os fundamentos estão lá, ele achou a rocha para parar. Quando chegou na rocha, é terra firme, pode soprar os ventos, correrem os rios, pode cair granizo, pode soprar tudo que for. Se a casa está na rocha, meu filho, ela vai ficar de pé. Aí ele parou de construir. Eu digo, oh Deus. Aí a mente de quem está pagando diz assim, por que cavocar tão fundo? Vai tanto concreto e tanta pedra aí para baixo, irmão, cavoca para cima. Aí o sábio construtor vai dizer assim, sem isso, tudo que eu levantar para cima, ao sinal de qualquer movimento do terreno, cai. O meu terreno cedeu. É terra, pedras, a terra trabalha. Sabe, às vezes, construção nova daquela rachadurzinha, assim, aquela fissura? Pois bem, o terreno trabalhou. Sabe o que segurou? Não foi o telhado, que é tão lindo, que todo mundo quer um telhado bonito na casa, né? Tem uma casa lá em Dona Rita que é um telhado, Jesus quis, se existe inveja branca, eu tenho dela. Porque o meu é só 2 telhados, é um para frente e um para trás, água para frente e água para trás, acabou. Mas tem casa, a casa do meu vizinho, por exemplo, irmão, tem 17 telhados. E eu nem vou contar quem é meu vizinho. Eu olho para aquele telhado e digo, miserável. Vai ter um telhado assim lá em Dubai. O meu é simples. É um para frente, um para trás. Não chove para dentro. Não tem goteira. Na hora de trocar telha é bem mais fácil. Morro de inveja. Na hora de lavar é bem mais fácil, não precisa estar. Mas não é o telhado que segurou. E a parede? Vamos falar da parede? Eu aprendi essas coisas ultimamente. A parede todo mundo quer bonita, sim ou não? Você já viu que tem pedreiro que está começando e vai rebocar, irmão? Parece o Golfo Pérsico, aquele reboco. É o S do Senna. Graças a Deus, você está rindo que não é sua casa. Graças a Deus o meu pedreiro não, era uma luva. Parece aqueles bolos das confeiteiras, coisa assim, coisa linda. Areinha bem peneiradinha, mas todo mundo depois. Meu amigo Deide, por exemplo, é muito criterioso nisso. Massa corrida, né, Deide? Que está o mestre da massa corrida, o homem que entende o assunto. Uma demão de massa e lixa. E bota aquela luz. Está irregular. 2 demãos de massa corrida aí. E lixa. Não está bom ainda. 3 demãos de massa. Na 7ª está bom, né, Deide? A parede está, ó. Uma demão de fundo, 2 de tinta. A parede parece coisa de cinema. E os móveis? Sobretudo quando é o Fernando que pinta. Laqueadinho, bonitinho. Parece que um anjo veio e fez para ti e botou lá. Pá. Mas não é nada disso que segura a casa. Todo mundo dá atenção para isso, mas não é nada disso que segura a casa. E a iluminação, então? É LED para cá, é sanca de gesso com LED para lá, é luz, parece uma boate. É luz vermelha, é luz azul. Se o vizinho olhar, meu irmão, tá dando uma festa de arromba lá dentro. É um negócio doido. É bonito? É. Mas não é o que segura a casa. E o piso, meu Deus, se eu me lembro quando fui comprar o piso. Eu sempre vou escute isso, irmão, fecha os ouvidos. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Eu ia a semana inteira olhar o piso, chegava no sábado e dizia, eu quero esse. Mas eu quero esse. Tá bom.
Sim, senhora. E nós entramos num livro do acordo de comprar o que ela queria. E eu estou tão feliz. Aleluia. Depois ela me pega. É só lá em casa que acontece isso? Não, né? O homem tem que ser sábio. Quem é que limpa o piso? Lá em casa é nós dois. Ah, mulher, por que mulher? Que machismo é esse, minha mulher? Não, senhor. Não, mas esse é assunto para outro encontro. Aí ela escolheu o piso, irmão Fernando, a cor do rejunte, que ninguém dá bola, mas dá uma dor de cabeça danada escolher a cor do rejunte, porque tem que combinar. Aleluia. Eu já estou sentindo as angústias de novo. Sabe, posso contar o pior? É que esses 3 meses eu estava morando com o meu irmão, cara. Aí tu imagina aquele de touca lá, ó. E você que está ouvindo pela internet, irmão, a IPAB é desse jeito. Se você quiser vir para cá, vem, a tendência é piorar. É daqui para mais. É porque a gente cansou da religião. As máscaras caíram. Ontem alguém disse nós estávamos num ambiente familiar, mas algumas pessoas estavam ali, ela disse assim, eu me sinto tão bem aqui, porque eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso fingir ser algo na presença do pastor. Não. Jesus era tão lindo que ele deixava Pedro repreender Jesus. Deixava as pessoas falar. Ele gerava um ambiente tão agradável. Ah, rapaz, por tanto tempo eu convivi em ambientes onde quando chegava a autoridade eu tinha que mudar até a voz. Já era. Você pode ser quem você é. Até porque sendo quem você é, eu tenho a oportunidade de corrigir você. Porque se você fingir ser aquele religiosinho na presença do pastor, nunca você vai poder ser disciplinado. Então você tem que ser quem você é. E isso nós somos, IPAB. É isso que tem trazido as multidões para cá. As pessoas que estão saturadas da religiosidade. Estão regurgitando palavras que não mudam. Vestes de santidade, mas por dentro não tem nada daquilo. Nós temos uma essência de ser quem somos. Hoje eu estava olhando um profeta dessa nação, que é acompanhado por 2 anjos, não vou dizer quem é, o Lacondu e Lacondoso, um grande profeta, Decantiu e Lacondoso. Eu chorava de rir. A casa estava se arrumando para vir para o ensaio e eu olhava aquele homem de Deus numa igreja com 7.500 pessoas. Eu digo, esse cara é louco, esse cara é doido. Tu olhou o vídeo, né? Esse cara é doido. E é isso que tem levado ele para as nações, porque não tem ninguém igual ele. Ele é quem ele é. Por isso as maiores igrejas querem ele, porque ele tem coragem de ser quem ele é. Gilda Bertelli. Nós vamos trazer ele aqui. Por que eu sei que nós vamos trazer ele aqui? Porque em setembro está vindo o filho dele, apóstolo Mahatma Lopes. Vai estar na conferência de homens aqui. O discípulo primeiro, sabe o João, aquele que reclina no peito? Vai estar aqui. Apóstolo Mahatma Lopes, vocês vão ver, irmão. Vocês acham que eu sou doido? Vocês não perdem por esperar. Eu estou tão comportadinho ultimamente, vocês não concordam comigo? Então escute, nada disso segura a casa, nem massa corrida, nem LED, nem gesso, nem piso. O que segura a casa? O que ninguém vê. Muitas vezes o fundamento não é rebocado, o tijolo é irregular, se vai uma pedra pode ser qualquer uma que está lascada, porque não tem aparência. Mas está tudo lá embaixo escondido, segurando tudo de pé. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? O que acontece aqui, que nós vemos, é a parede, é o teto, é o telhado, é a iluminação de gesso. Quando você sair por aquela porta, vai se manifestar o que você tem escondido embaixo, que ninguém está vendo, que eu não vejo, que sua esposa não vê, que seus filhos não vê. Que quando Satanás bater na sua porta, não é o telhado, não é o gesso, não é o piso que mostramos num culto público, é aquilo que nós conquistamos em oração, em jejum, no secreto com Ele, enterramos e nos sustenta na hora difícil. É o fundamento.
o fundamento da nossa fé. Ninguém vê, ninguém dá valor, ninguém dá nada, está invisível, escondido, não foi pintado, não foi rebocado, não foi gesso, não foi massa corrida, não foi nada. Mas o fundamento está posto e a obra continua, não acabou. De lá para cá está edificando, está levantando, está edificando, está levantando. Por quê? Tem fundamento. Sabe, irmão? Paralelo a isso, a árvore. Tem árvores que crescem. Em 1, 2 anos estão muito grandes. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Primeiro vento, pá, caiu. Tem árvores que não crescem. Eu lembro, nós temos uma canela. Quem tem canela em casa? Eu tenho 2. Ah, viu? Quem tem canela em casa? Todo mundo tem 2. Mas um pé de canela, quem tem? Eu tinha, nós tínhamos. Quando eu me conheci por gente, a canela estava lá. 1 metro de altura. 30 anos depois, quando eu saí de lá, estava lá a canela. 5 centímetros mais alta. Não desanima, não. Porque o pai, quando botou a piscina, ele botou a canela para fazer sombra. A piscina vai trincada e velha, e a canela não está fazendo sombra nem para as formigas. Está lá a canela já. Não sobe, não cresce, não. Agora me pergunta o tamanho da raiz da bichinha. Chega a levantar a piscina, levanta a casa se eu preciso. Arranca aquela canela de lá, irmão. Não tem que vir um guindaste. Porque ela se preocupou. Ela diz, não adianta eu crescer para cima se eu não crescer primeiro para baixo. Não adianta eu querer mostrar que eu tenho, que eu sou, que eu posso, se quando o primeiro vento soprar eu vou beijar a lona. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo, igreja? Nos escondendo para nós criar raízes, porque quando Ele soprar o nosso nome e nos levantar na terra, meu irmão, não vai ter vento, não vai ter furacão, não vai ter demônio, não vai ter fofoca, não vai ter calúnia, não vai ter intriga, não vai ter nada que vai arrancar, porque nós temos raízes de fundamento. Se você crê, diga aleluia. É nisso que eu creio. Deus nos esconde. Deus diz, o fundamento para mim vale mais. Eu nunca vou esquecer. Conheci um homem, um jovem, solteiro. Fomos orar. Eu me criei na oração da madrugada. Minha mãe sabe disso. Vendo o sol nascer de joelhos. E aquela noite entra pela porta um jovem, de uma outra denominação na época. O rapaz dobra o joelho 5 minutos. E começa a revelar todo mundo. Começa a profetizar. Você tem uma ideia da dimensão, da grandeza profética do indivíduo. Ele revelou a morte de um tio meu. Ele disse, nesses dias Deus vai levar um. Rapaz, isso é assustador. Sabe o que eu me senti? O verme do carrapato. Por quê? Porque eu estava orando há anos. Eu estava jejuando há anos. Eu estava pagando um preço de santidade há anos. Eu estava abrindo mão de muita coisa para Deus me usar. E Deus não... Nem uma profeciazinha. Jesus não precisa ser tão grande, mas bem pequenininho. Senhor, nem uma visãozinha. Aquele dia, sabe aquele dia quando tu pensa assim, cara, eu acho que eu não nasci para isso. O rapaz saindo do mundo faz 6 meses. É uma bomba atômica, uma tocha viva. O homem revela até a morte do meu tio. Eu estou aqui há tantos anos, buscando, orando, querendo. Beleza. Passou 2 meses. E ele seguiu profetizando. Isso aconteceu, isso não é invenção. Deus usou o meu pai para dar um recado para ele. Só que tem profeta que é um problema. Só ele é profeta. Ninguém mais fala o coração dele. Isso é um grande perigo. E meu pai entrega um recado para ele de advertência. E diz, cuidado com isso, isso e isso. Ele diz, não. Comigo não. Eu sou profeta. Cresceu demais.
brilhou demais. A árvore é frondosa, as folhas verdejantes. Mais 2 meses, o rapaz caiu em adultério, engravidou uma moça, foi excluído da igreja. Me pergunto onde é que ele está hoje. Não sei. Me pergunto onde é que eu estou hoje, 16 anos depois. Pode ser que até hoje eu não profetize igual ele. Pode ser que até hoje eu não expulso demônio igual ele. Pode ser que até hoje a minha árvore não cresceu nem tanto quanto a dele cresceu em 6 meses. Mas eu sei quanto eu cresci para baixo. Eu sei. Eu sei os ventos que eu enfrento durante a semana, e eu sei que eles não me derrubam por um motivo. Não é porque eu não exponho aqui. Porque tem gente, eu vou falar a verdade, tem gente que acha que o pastor Tiago vem e brinca, é acessível, não tem protocolo, acha que a gente dorme de touca. Pega a linguagem e entenda o que eu quero falar. Não, senhor, meu irmão. Isso aqui tem raiz profunda e grossa, entalhada lá na rocha. Isso aqui tem raiz profunda. Um profeta chegou para mim faz uns 8 meses atrás, olhou na minha cara e disse: todo mundo diz para ti que tu vai voar. Nunca tinha me visto. O Rogério estava junto. Ele diz: e Deus vai te fazer voar, mas primeiro Deus vai te parar e vai te criar raízes. Ele vai te enraizar, Ele vai te fazer criar raízes profundas, e depois tu vai voar. Sabe, irmão, do que adiantou a árvore crescer tanto se no primeiro vento uma pombagira derrubou aquela baita árvore? Você está entendendo isso? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 3,16: nós somos casa de Deus. Ele usa a linguagem igual a de Esdras. O fundamento da casa de Esdras está posto, e nós somos a casa de Deus. O que Deus está dizendo? Se você é casa, você precisa de um fundamento. Agora escute o que a palavra de Deus diz. Abre para mim Hebreus 11:10. Isso que Deus está interessado em fazer. Por muito tempo nós operamos na superfície. Por muito tempo nós nos atentamos com o que era aparente, e o problema não é resolvido. Quantas vezes eu aconselhei, eu dei orientações, estava na verdade atacando só as paredes, o telhado. E por ultimamente o Senhor tem me levado a atacar a base, os fundamentos que tem feito as pessoas não prosperarem, não serem exitosas, bem-sucedidas, felizes. Eu posso trocar as paredes da minha casa inteira, eu posso trocar o material que está sendo posto na construção, eu posso trocar o cimento, eu posso trocar o pedreiro, eu posso trocar tudo. Se o fundamento não for corrigido antes, tudo vai ruir de novo, e de novo, e de novo, e assim sucessivamente. Meu pai dizia uma frase muito tremenda e me gravou. Ele dizia assim: o enfermo, o doente não precisa trocar de cama, ele precisa ser curado. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, de uma geração onde o pastor fala algo que você não gosta. Graças a Deus aqui eu acredito que não, mas a gente tem visto isso, tem conversado com pastores. O crente vai embora, diz: tem outra igreja, na minha esquina da minha casa tem outra igreja, eu vou para lá. Aí o pastor lá fala uma coisa que não gosta, troca de igreja de novo. Aí quando chega uma disciplina mais dura, uma palavra, troca de igreja de novo. E aí segue doente uma vida inteira, sem fechar as portas, vai deixando a porta aberta, e o demônio vai vindo atrás. E acha que trocando de cama, derrubando a parede, mudando o telhado, não, esse é o tempo de nós cavocar lá embaixo, no que ninguém vê, trabalhar no secreto, não no que é público. Eu disse ontem de tarde numa reunião aqui do ministério, se o meu evangelho se limita a um culto, é uma vergonha, é uma mentira, é uma fraude. Se a minha vida com Deus acaba quando isso aqui, eu sou uma farsa. Tem pessoas que se você tirar o microfone delas, não sobra nada. Nada. Só sentem Deus na mão. Só são ungidas com o microfone na mão. Só falam em língua com o microfone na mão. Só adoram com o microfone na mão. Isso é uma farsa. O que tem valor está escondido e ninguém vê. Isso aqui é só uma manifestação do que eu estou plantando em secreto.
Isso aqui é só uma árvorezinha que está germinando daquela semente que eu plantei, onde ninguém viu. Agora olha só, Deus falando, porque esperava a cidade que tem? Cidade que tem? Ele não se importa com o resto. As paredes vêm depois, o telhado vem depois. Da qual o artífice e o construtor Agora escute. Nós estamos falando de Esdras levantando a casa a fundamento. A analogia diz que eu sou casa e eu preciso fundamento. A palavra vai dizer que quem pôs o fundamento é Deus. E dá dois nomes para Deus. Diga comigo, artífice. Falar 3 vezes está batizado. Artífice. Diga comigo, construtor. Qual a diferença? Muita. São 2 atribuições. Você concorda comigo? Preste atenção, agora é pontual. Nenhuma vírgula está na Bíblia. Hello? Quem está comigo? Nenhuma vírgula está na Bíblia por acaso. Você concorda? Quem disse isso foi Jesus. Então, se o escritor colocou 2 palavras, é porque elas não são iguais. Tem significados diferentes. Artífice é quem elabora o projeto. Numa linguagem mais popular, é o arquiteto. É o arquiteto, o projetista, quem elaborou a planta, quem viu o desenho, a maneira, o modo pelo qual tem que ser levantado, construído, onde vai a pedra, onde vai o cimento, onde vai a esquina, onde vai... Toda a estrutura foi desenhada por alguém que é o artífice, o arquiteto é Deus. Lá na eternidade ele olhou para ti e fez um desenho do seu propósito de vida. Alguém pensa, mas eu nasci porque o preservativo estourou, eu nasci porque meu pai era um zoneiro, eu nasci porque minha mãe não sei o que, eu nasci... Não, você nasceu porque Deus te gerou nele, lá na eternidade. Ele desenhou uma planta, um projeto para a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é o construtor. Então tire da sua cabeça que é o pastor que quer mudar você. Vença esse demônio que diz para você que é o pastor que quer se meter na sua vida. Tire da sua mente que é o obreiro da quarta-feira no avivamento que quer dizer como você tem que viver. Não é ele, não é eu, não é o bispo. É Deus que quer construir algo na sua vida. Porém, ele não vai construir a partir da perspectiva humana. Se ele fosse só o construtor, era muito simples. Deus, o senhor é o construtor. Foi o que eu fiz com o Leonardo. Ele construiu. Quem desenhou a planta fui eu. Eu disse, constrói assim. Exatamente como eu mostrei, ele construiu. Com Deus não. Deus está dizendo, eu faço a planta. E eu mesmo construo. Aí você diz, Deus, mas... Deus diz, shh, fui eu que te desenhei antes de tu respirar. Mas Deus, shh, tô cavocando. Deus, mas... Shh. Fui eu que fiz a planta, meu filho. Fui eu que te desenhei. Uau, fui eu que tracei teu projeto, tua rota, eu sei teus dias, eu contei os teus dias. Tudo eu planejei na minha órbita, na minha presença. Fique tranquilo. Mas Deus, o telhado. Estou trabalhando escondido. Estou trabalhando onde ninguém está vendo. Mas e esse açoite? Estou tirando pedra onde não tem que ter pedra. Deus, mas e essa luta? Estou botando pedra onde tem que ter pedra. Deus, mas eu estou botando um fundamento inabalável para que quando eu levantar, tudo que vier contra ti não prosperará. De cabeça erguida tu vai passar e vai glorificar o meu nome. Mas tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. Escute só. Efésios 2:20.
Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 25 já está bom. Me chega. É suficiente. Olha lá. Edificados sobre dos e de que Jesus é a pedra de esquina. Agora explicou tudo. Quem fez o desenho? Deus. Quem vai construir? Deus. Aí Deus vai descer do céu. Qual é o fundamento? Apóstolos e... Você sabe quando a igreja se tornou uma religião? Quando tiraram os apóstolos e os profetas de cima dos altares. Agora você tinha que ter dado um grito. Você sabe por que nós falamos em unção apostólica, unção profética? Nós cremos nesse manto, nós cremos nos 5 ministérios? Porque sem os apóstolos e os profetas a igreja é uma farsa. É uma religião que não tem pé nem cabeça. Porque quem põe fundamento é os apóstolos e os profetas que trabalham onde ninguém vê. Os apóstolos que derrubam as árvores, planeiam o terreno e vão lá e cavocam onde ninguém está vendo. E depois vem os profetas dizendo pá, 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 pá. Aí o pastor vem depois e só pinta a casa. O mestre vai lá e só faz a massa corrida. O evangelista vai lá e só tira os pedregulhozinhos. E os 5 ministérios trabalham para levantar uma casa para o nosso Deus. Mas quando tiraram os apóstolos e os profetas, estão levantando paredes sem fundamento. Por isso as igrejas estão esvaziando. Por isso eu ouço pessoas dizendo que não tem mais vontade de ir para a igreja. Os cultos não tem mais graça. Aí chega num culto como esse, Deus vai descer daqui a pouquinho e ficam apavorados. Meu Deus. Pessoas de outros estados querendo que a gente abra igreja. Me pergunto o que nós temos que os outros não têm. Nada. Disse ontem aqui de tarde, eu dou motivos diariamente para Deus não me amar. Diariamente eu dou uma lista de motivos para Deus me esquecer, não me amar, porque eu peco, eu entristeço Ele, eu desobedeço Ele, é uma coisa doida. Se nós temos algo diferente é que nós reconhecemos que precisamos trabalhar no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e queremos essa unção mais do que tudo, queremos esse manto, essa glória, queremos que as nações conheçam o Deus apostólico e profético, um Deus que não está morto, um Deus que não troca a roupa do defunto, Ele vai lá e ressuscita, um Deus que não mascara, um Deus que tira a máscara e trabalha a olhos vivos, um Deus que não põe panos quentes em sujeira de ministérios, em sujeiras que estão por trás dos púlpitos, um Deus que, se for preciso eu vim aqui confessar publicamente, eu vou dizer, eu pequei, me perdoe, estou deixando o altar até consertar minha casa, minha vida, um Deus que eu posso pregar, minha esposa pode me olhar, porque o que eu prego aqui eu vivo lá em casa, e a verdade nas nossas palavras, o nosso fundamento é firme. Nós cansamos da sujeira religiosa que se esconde por trás dos tapumes, sob pretexto de santidade, discursos mortos, palavras que não geram vida, não transformam nem a casa de quem prega, o que dirá de quem ouve. Nós precisamos voltar para os fundamentos, igreja. Nós precisamos parar de olhar para o que se enxerga. O nosso templo não é bonito, nossas cadeiras não são bonitas, o nosso piso não é bonito. Tudo que está posto aqui é por uma questão logística, de sair melhor na tela. Você que nos ouve, essa cortina é para que a imagem seja captada melhor. Não há lustres aqui, não há enfeites aqui, mas tem uma coisa: as pessoas entram para aquela porta de uma maneira e saem diferentes. As pessoas, aleluia. Qual era o tamanho da igreja de Jesus? Não tinha. Quantos andares tinha a igreja de Paulo? Não tinha. Era uma praça, era uma rua, era uma casa, era um terreno onde deixavam ele pregar. Sabe o que eu estou crendo? Sabe o que eu estou crendo? Que as igrejas não vão mais se comportar, vai ser pequena, por tamanho de almas que Deus vai salvar. Nós vamos ter que tomar os estádios das nações. Há poucos dias eu estava numa outra cidade, numa grande conferência, e eu via pessoas daqui cantando para multidões. Eu fechava meus olhos e eu via um mar de gente
que igreja nenhuma no mundo pode comportar tanta gente que Deus vai mandar, e eu creio nisso. Mas pastor, é 7 anos de padre, por quê? Por que 7 anos? Tem raiz. Hoje, os obreiros que estão aqui, eu conheço. Semana que vem eu não vou estar aqui, vou sair de férias. E alguém pergunta, pastor, quando o senhor não vai no culto, as pessoas faltam? Não, eu tenho certeza que sexta e domingo vai ter mais gente aqui que hoje. Vocês não estão firmados em mim, vocês têm fundamento.